Olá, estamos aqui para mais um Por Dentro da Política. Eu sou Augusto César, meu companheiro de bancada, o advogado Júlio Lamin, e hoje com um convidado especial, o professor, doutor, médico Hugo Catô, que veio debater conosco aqui. Antes da gente começar os nossos temas, e tem bastante temas interessantes aqui que nós tratamos nessa semana, com a palavra o Júlio Lamin, que tem alguns avisos aí em relação, inclusive, ao mandato dele. Vamos lá, Júlio. Prazer dividir a bancada com meu companheiro aqui de caminhada até político partidário, doutor Hugo Catô, grande professor muito respeitado da nossa Universidade Federal de Rio Grande no curso de Medicina, o Augusto César, meu pai, o coronel. Eu quero só dar alguns recadinhos rápidos, Augusto, que quem estiver acompanhando esse programa e der tempo, segunda-feira, dia 13, nós comemoramos o Dia do Marinheiro, inclusive o Hugo Catô é o único da mesa que é marinheiro. Nós comemoramos e vamos fazer uma sessão alusiva lá na Câmara de Vereadores, muito especial, com a presença da Banda dos Fuzileiros, o novo comandante do 5º Distrito Naval, o vice-almirante Silvio, acredito que estará presente. Então vai ser uma comemoração muito especial. Eu convido a todos que quiserem participar, 6h30, dia 13, segunda-feira, na Câmara de Vereadores, ali na Vitorino 441. E o outro aviso é que na quarta-feira, uma outra audiência que eu sou proponente, que nós vamos fazer uma audiência pública, que eu estou convidando a polícia, o Ministério Público, o Fórum, os sucateiros da cidade, a Brigada Militar, para nós tratarmos esse mal que está sendo o furto de fios e outros objetos metálicos na nossa cidade, que está atrasando a vida de tanta e tanta gente. Ali no Trevo, quem vai para o cassino viu que aquilo ali ficou um breu escuro por meses por conta do roubo de fios. O Calçadão, no último mês, 7 vezes teve os fios roubados. Na última semana, o IML da cidade teve o fio roubado, gerou grandes transtornos. Então nós vamos chamar toda a comunidade. Então será na quarta-feira, também 6h30, dia 15, na Câmara de Vereadores. Todas as duas sessões podem ser vistas presencialmente, quem tiver disponibilidade de ir até a Câmara, ou pela TV Câmara, pelo Facebook, enfim, convido a comunidade a participar. Imagina o mal que causa, né, faltar luz no IML, a dignidade ali dos corpos, das geladeiras. Na Câmara Fria. Na Câmara Fria, né? É realmente uma coisa lamentável. E antes de tratar o primeiro assunto, né, vamos ser aqui cortês e com a palavra o Catô, para ele dar o seu olá aí para a nossa comunidade que nos assiste hoje. Boa tarde, bom dia e boa noite, Rio Grandinos. Agradecer ao meu líder, que é o Júlio. O Júlio tem sido uma liderança muito importante na cidade de Rio Grande, dizer a ele que o trabalho dele está sendo reconhecido por muitos, os que estão de fora percebem, sabem que há uma diferença na tua conduta. Isso para nós é muito importante. Eu tenho a honra de ser liderado por ele. E o coronel também, que foi uma das pessoas que me incentivou a entrar na política e que está sempre capitaneando a gente. Então, muito obrigado e Rio Grandinos, parabéns pelas mudanças que fizeram, especialmente com a votação do Júlio Lamin. Vamos começar, Hugo, hoje com um tema a nível federal que já era anunciado, né? A trapaça, a armação feita, todo aquele teatro, né? Todo aquele teatro da anulação das condenações do Lula tinha um motivo e o motivo chegou agora. Chegou a conta, né? Todos os brasileiros podem botar aquele narizinho, fomos todos feitos de palhaços, a corrupção ganhou mais uma vez e o Lula está tendo seus crimes aí em relação ao triplex anulados pela prescrição. Agora vão ser prescritos. Primeiro anularam a condenação, não absolveram, anularam a condenação. Aí desceram a instância para Brasília, para julgar ele. Agora prescreveu, o Lula está livre, leve e solto em relação ao triplex. E o mais interessante agora é que ele está entrando agora na justiça para ter os bens do triplex desbloqueados. Eu só não quero entender, aí eu vou só falar, que não vou falar mais nada desse assunto, que é nojento esse assunto. Eu só queria entender o seguinte: ele negou por anos que o triplex fosse dele. Agora ele quer lutar na justiça para desbloquear e receber o triplex? Explica essa gente para a gente aí, Hugo e Júlio, que eu não estou entendendo. Eu não vou falar mais nada desse tema nojento da justiça brasileira. Eu posso começar e já passo para o Hugo, Augusto, falar rapidinho. Em relação ao STF, é bom aqui a gente não descredibilizar toda a justiça brasileira. A Lava Jato, em primeiro grau, liderado por Deltan, o Moro, quando era juiz federal lá de Curitiba, depois o nosso TRF4,
o segundo grau da Justiça Federal, condenaram Lula baseado no trabalho feito pela polícia, enfim, a Polícia Federal, teve uma investigação, teve a produção de provas, só que aí subiu até o STF. O STF, infelizmente, no Brasil atualmente faz um desserviço à população, vira e mexe a gente vê julgados que vão contra o interesse da majoritária da população, anulou o processo, voltou para a base. Quando voltou lá, ele já era o Lula já tem mais de 70 anos, o prazo da prescrição conta em dobro, o Estado, uma vez que atinge a prescrição, já não pode mais punir o cidadão. Foi isso que aconteceu. Agora ele provavelmente vai ficar livre em relação ao triplex. Mas aqui eu gostaria, Hugo, da gente falar muito do STF, não para descredibilizar toda a justiça, porque a Lava Jato, enquanto durou, enquanto conseguiu trabalhar, ela fez a gente acreditar que os políticos poderiam pagar pelos seus crimes. Mas infelizmente, Gil, eu falei que não ia voltar, vou falar, mas infelizmente o STF é o escalão maior da nossa justiça. O STF tem o poder de anular as decisões, muitas das vezes bem feitas pelos juízes de primeiro grau e pelo desembargador de segundo grau. Então, quando eu falo que a nossa justiça está podre, eu tenho uma certa razão em falar, porque quem manda na nossa justiça é o STF. E o STF, na minha opinião, está podre. Então, uma laranja podre num cesto contamina todo mundo. Claro que eu aqui eu absolvo os juízes, os desembargadores, tanto estaduais como federais, que fazem um bom trabalho. Mas, infelizmente, eles estão chefiados, vamos dizer assim. Não tem essa hierarquia, mas tem o poder de anular as decisões deles pelo STF. E aonde alguém tem poder maior, o resto fica tudo apodrecido. Eu fico constrangido de falar, porque estou no meio de dois homens do direito e que conhecem bem esse meio. Mas dizer que como cidadão, eu percebo algo muito ruim. Por quê? Durante anos nós vimos a Lava Jato, não só aí no encalço dos políticos corruptos, mas também os grandes empresários das grandes empresas que se abonaram do Estado, tanto os políticos quanto esses senhores que obviamente detêm dinheiro, e a partir daí fizeram o que fizeram. Foram bilhões e bilhões de dólares roubados. Dinheiro esse que hoje falta à nação, e falta a educação, falta a saúde e falta a infraestrutura. Mas dizer que a Lava Jato, enquanto durou, desempenhou um grande papel, inegavelmente. E o juiz Sérgio Moro, naquela ocasião, ele era um homem extremamente respeitado. Eu, inclusive, estive em Brasília e, na oportunidade, fui na sua posse, apertei a sua mão e o enalteci. E o que eu vi no dia 24 de abril de 2020? Uma traição, não ao presidente Bolsonaro, mas sim à nação brasileira. A nação brasileira se sentiu traída, eu me senti traído, infelizmente. E o juiz que virou ministro e que agora, como político, candidato, nega à população o quê? Uma defesa veemente da Lava Jato. Ou seja, as manobras jurídicas que a gente não entende, o que aconteceu lá no STF, que a gente sabe que deriva muito do fato deles serem indicados obviamente, por ex-presidentes, isso gerou certamente um grande problema. É sempre bom lembrar, o STF tem 11 ministros, 8 foram indicados pelo PT. Sim, isso aí é a verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é que o senhor juiz Sérgio Moro, que virou ministro Sérgio Moro e que agora é um candidato, ele não está desempenhando o papel que nós desejávamos. Bem como o senhor Deltan Dallagnol. Quando eu comprei o livro de Deltan Dallagnol para lê-lo, eu vi, olha, ele está defendendo a Lava Jato, a justiça, eles vão certamente até o fim. Não, infelizmente não estão fazendo para defender. A única coisa que eles podem fazer atualmente é a Lava Jato. Fazendo aquilo. Mas eu quero entender a fala do Hugo, a gente pode conversar. Também, né? O que o Hugo está querendo dizer, e talvez seja isso que a gente pode debater, é que tanto o Deltan quanto o Moro, quando saem das suas carreiras públicas e passam a ser candidatos, eles estão abandonando a defesa forte, veemente da Lava Jato, talvez com algum interesse eleitoral. Infelizmente. Para ficar de bem com parte da população. E isso está sendo muito ruim, porque o que se percebe é que existe uma tentativa de usar a justiça para um fim político, o que é inadmissível. Não, mas aí... Isso é uma percepção de muitos, mas aí, não que seja verdade. Mas aí é o seguinte, eu acompanhei a saída do Moro,
Foi uma saída, e aqui eu não estou defendendo ninguém, e todo mundo sabe a minha posição O debate é bom. de apoiar o governo federal. Mas a saída do Moro nós acompanhamos para ser ministro do Bolsonaro. E ele com a promessa de ir para o STF, isso estava claro. Houve algum entreveiro entre os dois, que eu também não vou aqui debater o assunto, porque eu não quero tirar o mérito do Moro como na Lava Jato. Acho que o Brasil deve muito ao Moro pela Lava Jato. Então, eu não tenho os fundamentos para saber o que aconteceu com ele, com o Bolsonaro, um governo que eu defendo, para sair agora também sentando o pau no Moro. Eu não vou fazer isso, eu não vou ser leviano para isso. Mas acontece o seguinte, houve algum problema entre eles que eu não sei os detalhes do que aconteceu. Por isso que eu evito muito esse comentário. Ah, o senhor está defendendo o Moro? Não, é que eu não sei os Mas detalhes. sabe uma coisa também? O Dallagnol, ele explicou um dia desse por que ele saiu. Ele estava sendo perseguido, ele foi até punido. No MP, né? Mas ele foi perseguido. Então eu aí, no caso, aí eu defendo os dois, porque a situação deles também estava complicada, e aí eles foram também, o Dallagnol principalmente foi perseguido. A saída dele agora, Júlio, qual é? É procurar um cargo eletivo até para poder ter voz. Mas aí eu acho que o que a gente tem que conversar e definir é o seguinte: o papel institucional que tinha o Moro e o Deltan era aplicar a lei. Agora a gente não conhece, e a gente vai ter esse tempo aí, esse próximo ano, para saber o que pensa ideologicamente o Moro e o Deltan. Porque a gente não sabe. Dizem que o Moro é desarmamentista, dizem que ele indicou uma abortista lá para o Ministério. E isso vai ter que ficar claro, porque uma coisa é você ser um juiz correto, seguindo a lei, e o cargo lhe impõe aquela força. E isso o Moro mostrou que ele sabe. Ele não teria, na época da Lava Jato ele aplicava a lei, não tinha medo da lei. O Deltan também, mas a gente não sabe se eles são conservadores, se são liberais ou se são progressistas. A gente não tem essa noção. E isso eu acho que vai ter que ficar claro durante aí a campanha. Mas o grande beneficiário de tudo isso acabou sendo quem? O senhor Lula da Silva. Esse senhor que foi condenado em 2 instâncias, que foi para uma 3ª instância, e que lá também se julgou, mas isso é culpa do STF, tem nada também, a ver com o Moro. Tudo bem, eu concordo com o senhor, mas o fato é que quando ele abandona o ministério, fazendo o que fez, inclusive dizendo que haviam provas de que o presidente estava manipulando a Polícia Federal, e logo na sequência ele disse que não há provas e que ele não disse isso, e na sequência ele acabou obviamente negando tudo. Isso foi muito ruim e pior, a Lava Jato, ela foi torpedeada naquele dia e o torpedo bateu, já que é o dia da Marinha, dia 13, bateu no meio do navio e afundou o navio no dia 24 de abril de 2020. Isso eu escrevi, inclusive. Ou seja, nesse momento em que o senhor Moro fez o que fez, naquele momento, ele estava torpedeando a Lava Jato e estava assinando embaixo o seguinte: vai haver uma mudança drástica em todo o entendimento do que aconteceu. E, infelizmente, foi o que houve. E aí as interpretações levaram ao que está acontecendo, que o senhor inicia esse, obviamente, debate, falando sobre a questão do ex-presidiário, né? Que agora não é mais presidiário, que agora aparentemente... Mas ele tem outro processo. Tem. Exatamente. E quem se lembra dos nossos comentários? Mas não só isso, Augusto. No Facebook, no programa de rádio e TV que nós fizemos, eu sempre falei e estou aqui confirmando. Essa manobra toda foi feita para prescrever os crimes. Augusto. E é o que está acontecendo. Mas não só do Lula, é isso que é importante dizer. O que era a Lava Jato era uma esperança do brasileiro de ver finalmente os grandes poderosos políticos, colarinho branco, pagarem pelos seus crimes. Essa semana, usando parecido, o próprio Sérgio Cabral também já teve o Marcelo Bretas tirado do processo dele, vai ser anulado, também vai ser inocentado, e aí também já vai o Eduardo Cunha. Ou seja, o STF achou um caminho de desmantelar todo esse sonho brasileiro e vamos voltar ao que sempre foi. O pobre que não tem dinheiro para contratar grandes advogados, grandes escritórios para atuar fortemente lá em Brasília, vai ir preso. Agora o político, esse que tem dinheiro e muitas vezes dinheiro roubado, ele rouba e paga o dinheiro público, seus advogados,
que tem muita influência dos ministros, etc., esse continuará tendo as brechas da lei, as benesses do poder de Brasília em prol da sua defesa e vai conseguir acabar ileso da justiça. Então, esse é o ponto. Moro é só um detalhe, porque em outros processos envolvendo outros juízes, como Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, grandes políticos também estão acabando livres dos seus crimes. E acho que é importante que se diga, nós como brasileiros não queríamos ver o Lula preso, nós queríamos ver todos presos. Isso eu escrevi inúmeras vezes. Não é o Lula que tem que ser preso, ele simplesmente era... Lula era o símbolo, né? Exatamente. Ele era o símbolo da corrupção. Ele era o principal cabeça dessa estrutura toda. Mas nós queríamos ver todos presos, de todos os partidos, do nosso partido inclusive. Claro. Não vamos aqui pegar e nos isentar, não. De todos os partidos. Mas eu nunca passei a mão na cabeça de... Não, eu sei, Coronel, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todos, que nós queríamos, as pessoas honestas, as pessoas que são patriotas, que querem ver o seu país melhor, que estão pensando no futuro, seja para o seu futuro, para o seu filho, para o seu neto, nós estamos falando que nós queríamos ver esses indivíduos presos, sejam eles os poderosos políticos lá de Brasília, ou não só de Brasília, como o Cabral, por exemplo, que foi um cara que tem quase 250 anos de cadeia e agora está a risco dele se sair bem como os grandes empreiteiros desse país, os grandes banqueiros que estavam envolvidos em tudo isso. Todo mundo que se lameou com dinheiro público. Claro, exatamente. Como você vai criar, Augusto, um filho num país em que ele vai ter como exemplo os políticos que deveriam cuidar da coisa pública, do res público? Exatamente. Esses aí, eles roubam e a maior parte da população é miserável, a maior parte da população passa necessidade, algum tipo de necessidade. Pouquíssimos têm acesso ao esgoto, pouquíssimos têm acesso a uma educação de qualidade, a uma alimentação balanceada, e os políticos que tinham que cuidar dessa população roubam o dinheiro delas e acabam ainda sendo inocentados na nossa justiça. Júlio, eu só queria... O marco sanitário. Nós temos agora a oportunidade de resgatar 50% da população que não tem acesso a água e esgoto. Que, aliás, saúde não é ter médico não, hein? Saúde é ter água, é ter esgoto, é ter comida decente, é ter educação física, é ter uma educação excelente, é ter vacinação. Isso é ter saúde. Imagina, nós estamos falando do marco sanitário e aqueles que deveriam ter defendido esse marco sanitário foram contrários. PT, por exemplo, a nível nacional, contrário. E isso é um dos exemplos. Ou seja, o que falta, o mínimo, o básico para a população, que ia para os grandes, obviamente, poderosos desse país, os grandes endinheirados desse país, e que eles estão muito bem, obrigado pelo que parece, a partir de agora. Doutor Hugo, em qualquer país do mundo tem político corrupto. Ah, sim. Mas só no Brasil o político corrupto é herói, principalmente na torpe visão dos petistas. E eu acho que não é só no Brasil, não. Os políticos esquerdistas em geral. Fidel é homenageado e ele é muito corrupto. Fidel é genocida. Fidel é genocida. Mas você pode ver, o próprio lá virou super-herói lá em Venezuela, o Bigodão, o Bigode, o Maduro. Chávez. A gente vê Mao Tse-tung, a gente vê Pol Pot, a gente vê Stalin, todos os grandes ditadores da esquerda, durante certo tempo, era muito corrupto, como a gente sabe, como sempre ficou claro, e parte da população até hoje adora. Ceausescu tinha a banheira de ouro, a população dele passava fome. A Albânia é uma vergonha. Agora, para terminar esse assunto, pode continuar falando, mas eu quero saber o seguinte, e essa história do Lula aí querer desbloquear o triplex? Mas o triplex não é dele, pô. Como é que ele quer desbloquear o triplex? O sítio de Atibaia eu queria saber o seguinte, aqui, olha, segundo ele não é dele. Esquerdista, petista, provavelmente de Rio Grande, olha aqui na lente da verdade, como dizia, né? E agora? Esquerdista aqui de Rio Grande. E agora? Afinal, o triplex é do Lula ou não é do Lula? Agora que ele não pode ser mais condenado, e a patifaria do STF já salvou ele, então agora ele está querendo o triplex para ele? Me conta essa história. Ou eu estou enganado, ou eu estou sonhando. Coronel, era ou não é dele o triplex, afinal? Coronel, a esquerda já percebeu que houve uma grande mudança no Brasil. Não foi a troco de nada que no dia 7 de setembro, nós colocamos mais de 10 milhões de pessoas na rua no Brasil inteiro. A segunda esquerda foi 100 mil só. Não importa. O que eles avaliam, a narrativa da esquerda, a gente não dá nem mais ouvidos. Então, há uma mudança. A população, por mais indignada que ela esteja, e agora está calada agora nesse momento, e é bom que fique, que a gente vai, obviamente, se preparando para os próximos embates, e haverão embates, e esses embates são importantíssimos.
nós estamos vendo uma grande mudança. Eu pelo menos percebo essa mudança. E acredito, e não sei, Júlio, se tu tem essa percepção, tu que está lá na Câmara, que apesar deles ainda terem um poder muito grande de influência, especialmente na esfera pública é inquestionável. A esquerda continua com as suas narrativas e mandando. Mas fora dela, a minha percepção é que está havendo uma grande mudança. Não sei a sua, como é que percebe isso? Assim, o que eu percebo é que, na verdade, os partidos políticos no Brasil, eles não percebiam ou deixaram de perceber durante muito tempo que a população brasileira não é progressista, não é de esquerda. Os grandes partidos lá de trás eram o Partido Conservador, era o Partido Liberal, foram esses, inclusive, que lideraram o fim da escravidão no nosso país. Depois de um tempo, com a nossa república e etc., veio aí o fenômeno de Vargas, veio o fenômeno trabalhista, e nós tivemos uma cultura de termos partidos de esquerda. E tanto que a nossa Constituição Cidadã é uma Constituição muito progressista, ela fala muito de direitos e fala quase nada de deveres. E aí vira uma sociedade sem foco, achando que tudo é fácil, tudo é de graça, que o cidadão não tem dever nenhum perante a sua pátria. Eu acredito que agora o Jair Bolsonaro conseguiu capitanear, conseguiu virar um símbolo dessa população que estava subrepresentada. Isso para mim é óbvio. A população em geral, ela quer, o que a população brasileira quer? Ela quer sim armamento, tanto que no governo do PT, Augusto, fizeram referendo e o não ganhou, a população quer se armar, a população quer ter liberdade para trabalhar, não quer que o Estado fique lhe dando favor, ela quer que o Estado não atrapalhe, ela quer poder, pelos seus próprios pés, trabalhar e sustentar a sua família. A população brasileira também é uma população muito religiosa, católica, evangélica, preza pela família. Então esses conjuntos de valores que são defendidos pela direita estava subrepresentado na política. Perfeito. Tivemos um símbolo que o Jair Bolsonaro conseguiu aglutinar isso, e a pujança fez com que ele ganhasse com o pé quase nas costas aí a campanha eleitoral, e nós já estamos observando que vários políticos já se atentaram a isso e estão se movimentando. Mas eu acredito que a população brasileira não mudou. Ela sempre foi assim. O problema é esse, tem uma falsa direita. Tem uma falsa direita se aproveitando. Viu, Hugo? E o Hugo poderia falar um pouco disso? O Hugo é um estudioso. Na carona do Bolsonaro, muita gente se elegeu se colocando como de direita. Ah, sim. Assumiu o poder e aí caiu a casca e viu que era uma grande melancia, que era verde por fora e vermelho por dentro. Então eu espero que a população veja isso também. Então em 2018 nós elegemos muita melancia, né? Muitas pessoas com a cara de direita, defendendo os valores da direita, mas na verdade era a esquerda corrupta. Eu estou lendo um livro, 1964, O Elo Perdido, é um livro escrito por dois autores que fala sobre o serviço secreto tcheco na década de 50 e 60. Esse serviço servia a KGB e eles fizeram um grande estudo falando sobre todos os seus envolvimentos naquele período do Gulag e anteriormente a ele. E já naquela época, eles já tinham uma ideia de que o povo mais pobre, mais simples, era realmente conservador, católico, e que defendia valores totalmente diferentes. E continua sendo. O que mudou foi a Rede Globo. A Rede Globo, que defendia com veemência o conservadorismo. O próprio regime militar, né? A Rede Globo exatamente, defendeu. A Rede Globo defendia com veemência, mudou. Tem um canal que eu assisto, que é o Ancapsu, e ele também escreve no Visão Libertária, eu recomendo ver, que é o Peter Turguniev. Ele fez agora, ele pegou um dos estudos que ele está analisando, e ele mostrava o seguinte: a grande parte da população mais pobre e simples é conservadora. E mais, os poderosos, os ricos, esses hoje são tidos como progressistas ou tidos como esquerdistas, e detendo o poder e o dinheiro, eles manipulam o que eles querem, especialmente através das mídias, as mídias convencionais, não as mídias que hoje atrapalham a vida deles, que obviamente é aquela que nós estamos frequentando. Eu hoje, por exemplo, não vejo mais Globo News, Band News, não vi CNN uma vez sequer, então não vejo essas TVs, então meus canais todos hoje são canais do YouTube, e isso está incomodando bastante. Então há uma mudança comportamental, a população, na verdade, não é que ela tenha mudado, ela sempre foi assim, e hoje, como disse o Júlio, ela tem mais a voz, e essa voz
representada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, é uma voz que ecoa no coração de muitos e na mente de muitos. E nós estamos acordando. E isso eles não admitem. Exatamente a palavra é essa. Não admitem. Mas eles terão que aceitar. Se vão ganhar, se não vão, infelizmente, isso nós veremos, infelizmente, só daqui a um ano, né? E a senhora, o meu senhor, meu jovem que está nos assistindo, se você quer saber se você é progressista ou você é conservador, faça para você algumas perguntas. Por exemplo, você é a favor do aborto? Se você for sim, você está no caminho do progressista. Se você for não, você é conservador. Você é a favor da liberação das drogas? Se você disser sim, está no caminho dos progressistas. Se disser não, você está no caminho do conservador. Se você valoriza emprego, família, união, essas coisas, você é conservador. Se não, você é progressista. É simples, tá? Porque senão você pode achar que ser conservador é aquele camarada que é retrógrado, que não quer mudanças. Não tem nada a ver com isso. Conservadores são pessoas que têm valores, tá? Nós vamos fazer um breve intervalo, vamos voltar, Hugo, e nessa onda do governo federal também, eu vou já lançar aqui uma frase dita essa semana pelo candidato, pré-candidato Dória, pelo PSDB, em que ele fala o seguinte: serão as mais sujas e sórdidas eleições do país. Ah, concordo. Tá? Bom intervalo. Concordo. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Estamos de volta com o nosso Por Dentro da Política, com Augusto César e Júlio Lamin. Hoje tendo um convidado especial, o professor, doutor, médico Hugo Catoro. No intervalo passado, eu falei que Dória disse: serão as mais sujas e sórdidas eleição do país. Eu vou já lançar meu pensamento. Tem tudo para ser realmente, principalmente se ele participar das eleições. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, para o Júlio Lamin, eu quero dizer o seguinte: se você está assistindo nosso programa, está gostando do que nós estamos falando aqui ou quer lançar novas ideias, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 981340316, 981340316 ou 981179632, 981179632 e nós te respondendo. Vamos lá, Júlio. Os dois ainda. O que eu vejo hoje ainda é que muitos políticos não querem, ou sempre tentam ser o centro, né? Chamado até centrão. E o centrão não combina com o dito extremo. Então nós temos de um lado Lula, outro lado Bolsonaro, cada um ao seu modo, tendo militâncias fervorosas. São os únicos dois políticos que nós sabemos que tem militância virtual, militância que vai para a rua trabalhar de graça. Querendo ou não, o PT e o Bolsonaro, nada fora disso. E o mundo político está tentando construir uma via mais consensual, uma via mais bonitinha, como falam, né, de banho tomado, uma via que não seja talvez até agressiva. Nesse ponto nós temos alguns candidatos, alguns já tentaram, já provaram que tem um teto muito baixo, não consegue realmente nem chegar a 20%, que é o caso de Ciro Gomes, o caso da Marina Silva e tanto o próprio Amoedo.
E temos agora novos competidores, players, que estão tentando entrar no jogo, que é o Moro e o Dória. Esses dois, eles já até fizeram uma reunião agora, falando que é um pacto de não se agredirem publicamente e fazerem uma nova reunião no final de janeiro. Talvez eles vão unir as chapas para tentar montar uma terceira via. Hoje, eu continuo falando isso, eu acredito que não tem espaço para a terceira via. Até aquele ministro do Bolsonaro que é a mulher de uma filha do Silvio Santos de Comunicações, Marcelo Sim, Farias, né? Disse que o Dória é o Bangu no mesmo Fla-Flu. É mais ou menos isso. Temos duas grandes potências. E se eu focar apenas nela, Augusto, eu não acho que vai ser uma campanha de falar tanto assim. Eu tenho medo, é na rua mesmo. Eu tenho medo da campanha de rua. Quando chegar a militância do Bolsonaro, não aqui em Rio Grande, falando nos grandes centros, a militância do Bolsonaro junto com a militância do PT, MST, esse embate que eu tenho, e já tenho falado há um bom tempo, Hugo, que eu tenho receio, porque eu tenho receio dessa briga, eu acho que vai estar muito polarizado. Júlio, o exemplo foram nas últimas grandes manifestações que a direita organizou, que os conservadores organizaram, que não há um papel no lixo, um papel na rua, não há uma porta quebrada, não há um vidro quebrado, as pessoas organizadas levando seus filhos, suas filhas, levando suas crianças, velhinhos, velhinhas, todos estavam lá ordenadamente. Mas quando a esquerda organiza... Não, eu sei. Mato até jornalista. Não, mas isso aí a esquerda... Meu medo é o confronto. Não, mas não vai haver, acho que não vai haver. O que eu gostaria de voltar ao Dória, que se elegeu governador usando, obviamente, a figura do Bolsonaro. Tanto é que ele era o Bolsodória. E o senhor Dória, infelizmente, que sempre se posicionou como um anti-Lula e um anti-PT, durante anos eu o acompanhei, sempre ele fazendo menção ao Lula e ao PT como o que havia de pior na nação brasileira, e acabou tentando e se associou sim ao presidente Bolsonaro e ganhou as eleições, traindo o Alckmin naquela ocasião, porque foi assim que ele conseguiu chegar lá. Esse senhor hoje, ele representa, e isso já está sendo descrito, e ele mesmo não deixa nada no escuro, ele representa interesses que não estão no Brasil, estão no Oriente, e estão lá no Oriente ligados, obviamente, a interesses que a gente tem receio do que possa vir a acontecer, porque hoje, por exemplo, nós estamos com conflitos para acontecer, especialmente na região de Taiwan, onde a China pretende invadir Taiwan, e nesse momento o senhor Dória, por exemplo, tem grandes interesses na China. Pragmaticamente, nós devemos nos relacionar economicamente com todos. Mas, infelizmente, a China hoje influencia muito as decisões do senhor Dória, por exemplo. Eu posso até errar na minha análise, mas eu acho também que não tem que ter medo da China, não. A China tem que ser encarada como parceira. Coronel, a China não é parceira. Não, mas nós temos que ser nós temos que ser pragmáticos. Sim, na economia. Por exemplo, os Estados Unidos também nunca foi parceiro. Então, concordo com o senhor. Nunca foi parceiro. Sempre viu o interesse dele. Sempre, então, todos eles. E nós sempre tivemos também relações boas com ele. O Brasil tem que parar de querer fazer o que o PT fez, de dar dinheiro para essa esquerda. Então é o seguinte, a nossa relação, hoje, a maior potência do mundo, eu nem sei mais se é os Estados Unidos. A maior potência do mundo ainda deve ser os Estados Unidos em primeiro e a China em segundo. Não tem como o Brasil ficar conflitoso com nenhum dos dois. Então a relação do Brasil tem que ser pragmática, ou seja, o Brasil tem que vender para a China o que eles precisam e comprar de lá o que a gente precisa. E só. Concordo. Eu tenho uma visão de que nós não temos que demonizar nem a China... Mas não é isso que eu estou fazendo. Não, o que o Hugo está falando é naquela questão da China ter controle de tecnológicos que eles vendem para o mundo, da China querer comprar terras, enormes quantidades de terras no Brasil. Só avisar, nós temos legislações aqui, mas que não nos protege com interesse. Exatamente. Eu gostaria de lembrar aos senhores todos, e o presidente Bolsonaro faz isso a todo momento, o Brasil e sempre foi a bola da vez. É um país riquíssimo, rico em água, rico em minerais, rico em solo, rico no seu povo. É um país com baixa densidade demográfica, com poucos problemas relacionados a catástrofes ambientais. Então o Brasil
sempre foi, é e sempre será a bola da vez. Os interesses que existem, sejam hoje de uma potência que quer ser hegemônica, que é a China, seja a potência ainda hegemônica, mas decadente, que é os Estados Unidos, esses dois, representando dois grandes grupos, que é o grupo do globalismo internacional e o outro grupo, que é o do comunismo internacional, estão se engalfinhando, coronel. E nós somos o meio disso tudo. Por exemplo, agora o presidente Bolsonaro pragmaticamente vai, provavelmente em fevereiro, à Rússia, visitar o presidente Putin, com todos os problemas que estão sendo vistos lá na região da Ucrânia e da Bielorrússia, onde mais de 100 mil homens, por exemplo, da Rússia já estão posicionados nas fronteiras da Ucrânia, prontos para atacar se for necessário, bem como mais de 125 mil homens ucranianos já estão posicionados dentro da Ucrânia, próximo ao Donbass, para poder defender aquela região. Ou seja, nós estamos na iminência de uma guerra. Ainda assim, nós temos que ser pragmáticos. Nós vamos lá, porque nós temos que discutir fertilizantes, e a Rússia vai nos vender fertilizantes, nós temos que discutir as questões econômicas, todas. Então, vamos ser pragmáticos. No entanto, nós temos que levar em consideração que nós, o Brasil, nós somos alvo desses globalistas, sejam os europeus, e obviamente os globalistas ocidentais, sejam os globalistas orientais, hoje representados pelo comunismo internacional. Então, essa guerra, nós realmente não podemos ficar também totalmente imunes a ela, nós somos alvo dela. E nos querem. Legal, Augusto, que os países ricos do mundo, tendo uma abundância até biológica que o Brasil tem, sabemos a riqueza que é a Amazônia e a Amazônia Azul, sabemos que temos a nossa produção agrícola que nós existe, que não vão ter interesse, tamanho e extensão que o Brasil tem. É evidente que existem muitos interesses. Agora, eu concordo em parte com o Augusto que o Brasil não pode nunca fechar as portas, temos que se manter fortes e negociar e tentar fazer o melhor negócio. Mas temos que ter paridade de armas. Esse é o problema. Eu prefiro que o Brasil faça parceria com a China do que com Cuba. Bom, mas isso aí é inquestionável. Cuba só vai querer tirar dinheiro da gente. Não, só nos tirou dinheiro. E a China fazendo um bom negócio é um bom negócio. Coronel. Agora, se o Brasil não tiver competência também para gerir a venda de terras suas, a influência da China aqui dentro. Mas às vezes não é nem competência. Aí não merece ser nação também. Por exemplo, tem grandes emissoras de canais abertos que já recebem muito dinheiro, por exemplo, da mídia chinesa e ficam lançando notícias. Da mídia estatal chinesa. Então, isso mas e aí, você vai proibir isso? Não, mas a gente tem que estar aberto, tem que saber, Augusto. Sim, coronel. Você não pode influenciar. Nós não estamos falando isso aqui? Nós não pode ser influenciado. Nós não também queremos deixar a China de lado. Nós também não podemos ser tutor da população, meu amigo. Nós também não podemos, o Brasil não pode tratar a sua população como débeis mentais que não tem capacidade para nada, né? É isso que eu quero dizer. Não, mas se a gente eleger um presidente... Eu sou um não, mas se a gente elege... Não, o problema é você eleger um presidente que ele não fala isso de forma aberta, que isso é por trás das cortinas, que é um presidente que é eleito para promover interesses de uma nação estrangeira. Mas eu acabei de falar isso. É diferente. Em 2018 nós elegemos muita gente que tinha uma capa e na verdade por dentro era outra. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí nesse caso a população foi débil mental? Não. Quem elegeu? Ela foi enganada. Mais ou menos. E como é que você vota numa pessoa sem saber? Mas a população é ou não é? Tu falou que não pode tratar. Sim, mas na política existem narrativas, existe propaganda eleitoral, as pessoas são levadas ao erro. A mesma população que elegeu o Lula elegeu o Bolsonaro. Mas o que eu falei é o seguinte, Júlio, então, nós não podemos demonizar a China. Não podemos. Deixa bem claro, sei todos os problemas que a China tem, sei dos interesses da China. Sei que ela quer comprar terra aqui até desde a década de 90. Eu, na década de 90, já conversei com um general chinês que já falava isso. Tá? Então, esses contatos toda a gente sabe. Agora, a gente não pode também querer demonizar. Porque nenhum país poderoso, nenhum país poderoso vai querer negociar com a gente para perder. Olha o que a Inglaterra fez. O nosso ouro no período colonial, o Brasil nem era Brasil, era Portugal, e logo no início do Império, o nosso ouro lá das serras de Minas, né, das serras de Sabará, Bocais, foi todo para o Banco da Inglaterra. Né? A Inglaterra surrupiou o Brasil, coronel, levou todo o nosso ouro
E aí? Coronel, não é questão de demonizar a China. O senhor quer ver? A China foi financiada nos últimos 30 anos e começou tudo com Nixon. Kissinger e Nixon, na década de 70, fizeram os grandes acordos para incluir a China no processo de desenvolvimento que eles não tinham, né? Mao Tse-tung, que era um assassino, matou milhões de pessoas e todo mundo esquece. Isso foi esquecido, mas a história não esquecerá, tá? Isso é importante que se diga. Foi os Estados Unidos que começou todo esse processo e ao longo de mais de 30 anos, foram quase 50 anos, foram colocados quase 18 trilhões de dólares. Então, pragmaticamente, é isso que vai se discutir. Mas os países sempre agiram então, assim. Eu sei, Coronel, mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte. O país que deixa eu falar, Coronel. Deixa eu falar, Coronel. A China foi alçada à segunda posição do mundo hoje. Ponto. Ela é uma nação hoje tecnologicamente, militarmente, economicamente muito forte. E quer e vai se contrapor à maior nação do mundo, que ainda tem o maior PIB, que ainda tem o maior orçamento militar, que ainda tem a maior economia e que ainda influencia o mundo, que chama-se Estados Unidos, mas que é decadente e que está com problemas gravíssimos. Isso é inquestionável. Ou seja, a China, se mudar e se adotar um projeto diferente, eu não tenho dúvida nenhuma, é um grande parceiro. Mas o projeto chinês e o Partido Comunista Chinês tem, obviamente, bem claro quais são os projetos que eles querem adotar. Por exemplo, tomar Taiwan, chegar através do One Belt One Road à Europa, comprar praticamente a Europa e dominar a Europa e tomar, obviamente, esse poder dos Estados Unidos, que poderá ser, inclusive, a força. Esse é o grande problema. Então, as pessoas estão percebendo isso, que existe um projeto que poderá chegar a um projeto onde a pólvora vai deixa eu linkar o tema que o Hugo está falando, porque a gente já tratou aqui sobre a população brasileira ser conservadora. Por que nós ficamos subrepresentados politicamente, se a população era assim? Exatamente por uma estratégia de grupos políticos, principalmente à esquerda, que eles entenderam que o marxismo cultural era mais forte do que o econômico. Então eles agem, penetram na sociedade, naqueles que eles chamam de os intelectuais orgânicos, nas universidades, nas classes artísticas, criam movimentos como o politicamente correto, ideologia de gênero, e eles moldam a população a seguir o caminho que eles querem para transformar a sociedade, para levar aonde eles querem. Então o que nós sempre falamos, e o conservadorismo entende isso, é que a família, que é a célula máter da sociedade, precisa sempre estar protegida e saber os riscos que a permeiam. E hoje, querendo ou não, sabemos que tem uma grande potência que é comunista, então, portanto, ela é no top assim, de uso do marxismo cultural, de todas as estratagemas do marxismo, e que vê no Brasil, querendo ou não, um alvo de que ela precisa como fosse uma bengala. Sabemos que a China vê o Brasil como celeiro do mundo, ela tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, precisa do nosso território, da nossa comida. Agora mesmo está tendo um acordo para a China poder explorar todo o litoral sul do Brasil, inclusive aqui em Rio Grande. Então nós temos que ter esse cuidado, porque é capaz que o jornal que tu assiste, que tu lê e acredita que seja independente, está sob forte influência. E você é levado a acreditar que o melhor é agir em prol dos interesses da China e não do Brasil. Então a gente sempre vê isso. Temos que ter essa importância de pensamento em saber que o Brasil é sim vítima dos mais sórdidos dos ataques, inclusive aqueles que a gente nem consegue enxergar. Eu só vou contestar a sua fala quando você fala que a China é comunista. Isso aí, muita calma nessa hora. Desde 1979, com Deng Xiaoping na China, que ele abriu, a China virou um sistema misto. Na economia, ela é capitalista, tá? No governo, ela mantém o Partido Comunista. Então, ela tem um partido, sim. O nome do partido é Partido Comunista, sim, mas ela não ela não é comunista? Mas ela não segue a regra normal. Coronel, o comunismo muda. Não, mas já tem as indústrias, o chinês já sai, entendeu? Você está cheio de chineses no Brasil abrindo empresas, ela abriu. Então, é uma mudança. Ela se adaptou à necessidade do mundo ocidental. O Deng Xiaoping foi inteligentíssimo e criou um sistema misto. Então dizer, porque senão daqui a pouco os comunistas vão dizer, tá vendo, a China deu certo. Não, o comunismo deu certo na China, não é.
porque a China na economia não é mais comunista. Por exemplo, Hong Kong pertence à China. E você falar que Hong Kong é comunista é brincadeira, né? Não tem nada de comunismo lá. Eu vou me contrapor ao senhor. É uma cidade-estado praticamente. Então, não é. Eu sou um camarada que sou totalmente contra o comunismo, mas a China não pode ser taxada. A organização política da China é comunista. De um partido comunista. Bom, porque na economia ela não é mais ela comunista. é comunista na economia também, pois 51% de todas as empresas ditas, entre aspas, privadas, são do Estado. Portanto, quem determina as normas, regras e o que vai ser feito e o que não vai ser feito não é o dono daquela empresa, e sim o Partido Comunista Chinês. Vive o que está acontecendo com a Evergrande agora. Ou seja, existem hoje inúmeras empresas do setor imobiliário na China falindo, quebrando, para dar calote, e vão levar, obviamente, a uma grande crise mundial. E quem é que determina todos os rumos dela não é o dono daquela empresa, é sim o Partido Comunista. Portanto, ela faz uso de uma coisa que é da pior qualidade, que é o capitalismo do Estado, que não é liberal. Não é liberal. O capitalismo do Estado é o que aconteceu aqui com o PT. O capitalismo de amigos, de compadrio. Exatamente. É o Eike Batista, é a Magalu, é o não sei quem, é o fulaninho de tal. Toma dinheirinho aqui, toma dinheirinho ali e vocês serão os campeões nacionais. Foi a pior coisa que aconteceu para o nosso país. Mas agora você imagina a força de produção que tem a China, que é um país gigante, tem mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão e 400. A força que ela tem de mercado interno, etc. Então, se você organizar minimamente, ela já consegue ser um país muitíssimo rico. Sim. Porque ela consome muito, ela produz muito. Mas nós temos que ter ciência que lá não tem liberdade de opinião, lá não tem liberdade de imprensa, lá não tem liberdade de filiação política. Ou você adora o Partido Comunista Chinês, ou você não existe. Você some. Eles somem com os empresários, no contrário ao sistema. O sistema de crédito social, leiam sobre o sistema de crédito social. Peguem o canal Visão Libertária e vejam o que é o sistema de crédito social. Lá na China, coronel, não existe liberdade. Não existe. E se o senhor, esse programa aqui já tiraria 1.000 créditos, só tem 1.000 créditos para consumir. O que nós estamos falando aqui, nós já estaríamos com os nossos 1.000 créditos consumidos, estaríamos presos e estaríamos juntos lá com os uigures em campos de concentração que existem na China. Ou seja, nós estamos falando de um Estado fortíssimo. O chinês tem grandes méritos, isso é inegável. A China sempre foi um país imperial. A gente respeita a China pela forma que o governo é comunista. Mas a economia, apesar de você falar de 51%, a economia ela não segue a lógica comunista. A China está investindo. Que o globalismo pensava. Eu discordo do que você falou. Jorge Soros. Porque hoje, por exemplo, hoje as grandes empresas americanas estão se instalando na China. Não, estão saindo da China. Agora estão saindo, mas a Nike produz todos os seus tênis na China. Então, eu nunca comprei um tênis Nike, nunca comprei um tênis Nike, porque aquilo era a exploração do povo que trabalha 16 horas, que não tem direito a nada, que não tem direito a NPS, INSS. O que eu quero dizer é que a Nike explorava o povo chinês. Você deu uma informação aqui de que todas as empresas são não é bem assim. As grandes empresas mundiais transferiram-se para a China. Augusto, mas para explorar o povo. E a China não é dona da Nike. Eu entendo o que o Augusto está querendo dizer, Hugo. É que a China faz uso do sistema capitalista. Isso a gente sabe. Soube fazer, isso que eu disse. Sim, mas a China em si é um país comunista usando do capitalismo. O pior capitalismo, que é o capitalismo. É o que o PT e os comunistas fizeram no Brasil. É o que eu acabei de falar. Usaram a nossa democracia para poder crescer. E para implantar uma ditadura. E para implantar a ditadura. Então a gente tem que ter muito cuidado também de não ter a China como exemplo, Augusto. A China não é exemplo. Eu sei que não, mas a China. Eu só falei que ela pode ser uma parceira. Augusto, você sabe, por exemplo, que esse programa que a gente faz aqui, na China a gente não poderia fazer. Não poderia. Na Coreia do Norte a gente não poderia fazer. Não teria na internet. Mas na Coreia do Norte é diferente. Não. Na Coreia do Norte você pode nem entrar nem sair de lá. Não, mas é um partido comunista. Mas o que mudou? O que mudou? Em 1860, quando o Brasil estava em guerra com o Paraguai, o nosso maior parceiro comercial era a Inglaterra. Sim. E quem é que armou o Paraguai? Quem é que deu batalhões de mercenários para o Paraguai? Quem? A Inglaterra. Coronel. Então o Brasil brigava com o Paraguai todo armado pela Inglaterra, com militares da Inglaterra lá, de mercenários, militares contratados, e o Brasil era o maior parceiro da Inglaterra. Então, nada mudou no mundo. Eu concordo com o senhor. Nada mudou. Concordo com o senhor.
Leiam Os Donos do Mundo. Leiam Os Donos do Mundo. Um livro escrito por uma... E nem por isso o Brasil brigaram com a Inglaterra. Uma jornalista espanhola e que fala sobre qual é o modus operandi desses grupos que mandam no mundo. É esse o modus operandi. Eles apoiam um, apoiam o outro, financiam um, financiam o outro. Quando o mais forte estiver para ganhar, eles vão lá e financiam. Por exemplo, o grupo Bilderberg, Rothschild, Rockefeller, todos eles. Na própria Segunda Guerra, o erro da Alemanha foi querer já atacar, os aliados quiseram atacar, o eixo quis atacar os Estados Unidos. Os Estados Unidos armavam a Europa. E com a entrada dos Estados Unidos, a Alemanha não conseguiu. Talvez na Guerra do Paraguai, se o Brasil tivesse querido peitar a Inglaterra, lutar contra a Inglaterra e o Paraguai, talvez o Brasil ia sucumbir. Então é estratégia política também. Infelizmente, os donos do mundo querem controlar, obviamente, e estão cada dia mais próximos do controle total da humanidade. Eu só queria falar sobre a questão passaporte vacinal. O que aconteceu ao longo dos últimos 20 meses, quase 2 anos? Uma crise que impôs medo, terror, um quadro de quase histeria mundial, onde a população foi quase sendo totalmente dominada. Agora, com uma imposição de um controle mais rigoroso, que já é adotado na China. Na China, o senhor, por exemplo, é mapeado facialmente, então o senhor vai ser identificado. Qualquer lugar que você está na rua, qualquer lugar que você esteja, o senhor é mapeado e o senhor ganha ou perde crédito social. Inclusive, se o senhor perder muito crédito social, o senhor não tem direito a estudar, trabalhar, fazer nada. Parece aquele seriado Black Mirror, que já viu. Exatamente. A China está chegando nesse nível de controle. É um grande Big Brother e tem políticos brasileiros. Inclusive o Olavo de Carvalho falou no início do governo. Tiveram deputados, esses que tu fala, melancias, etc., que foram na China e estavam querendo trazer essa tecnologia. Imagina você não perder totalmente a sua liberdade, você ser mapeado a hora onde você está e etc. O governo ter total controle da tua vida. Você tem que ter muito cuidado com isso. É fácil, a esposa quer gostar. Onde é que meu marido está? Ih, tá no barzinho. Então, coronel, eles estão criando no celular agora já está pronto. Haverá uma câmera que controlará totalmente o indivíduo, o celular acenderá e apagará se olhar só para mim. É o controle total do indivíduo, o fim total da privacidade. Isso já está sendo Mas tem país que esse passaporte, esse controle da pandemia é feito com celular, né? Com o celular certeza. vai a polícia prender a pessoa para manter o isolamento. Novamente, são os dois grandes grupos, o comunismo internacional representado hoje pela China e alguns outros países, e o globalismo internacional representado pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e entre outros países, que estão praticamente se engalfinhando. Por quê? Porque com eles, globalistas, financiaram a China, entendendo que a China se democratizaria, que passaria a ter vários partidos, que teria liberdade de expressão, que teria imprensa livre, etc. Isso não aconteceu porque o Partido Comunista Chinês é forte, é hegemônico, e hoje nós temos um imperador chamado Xi Jinping. Ele é um imperador, ele volta com um poder gigantesco e determinará o que vai ter que ser feito. E o partido tem, obviamente, como meta principal chegar, obviamente, à hegemonia mundial, tecnológica, hegemonia militar, hegemonia econômica. Vai acontecer? Não sabemos, mas eles estão no caminho e sabem o que querem. São determinados, têm sangue nos olhos, e estão, obviamente, contando com uma coisa que é a vontade, o que já perdeu-se muito. Por exemplo, os Estados Unidos hoje, depois de tantas guerras que ele lutou, o soldado americano me pergunta: por que eu não vou lutar mais essa guerra? Por que eu tenho que entrar mais nessa guerra? O que eu tenho que fazer nesse negócio aqui? Ele já não está mais, inclusive, se sentindo representado pelo aquele que chama-se o senhor Biden, que não é, obviamente, um representante hoje que está à altura dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos está com uma crise gravíssima, continua nessa crise, seja ela política, seja ela econômica, e, é claro, perdendo poder e perderá. Augusto, querendo falar só um pouco de passaporte vacinal, é aquilo que eu sempre falo, é que os 3, eu sei que foram vacinados, somos favoráveis à vacina, ela mostrou que ela conseguiu controlar a pandemia, o que nos deu salvação. Sabemos a quantidade de vidas, infelizmente, que nós perdemos nessa pandemia, mas é o que eu sempre falo: o indivíduo racional, o indivíduo de bem, ele tem que ser convencido com uma boa política de saúde pública. Nós somos contrários à força dada ao político.
ao Estado, que retira a liberdade do cidadão. E eu acompanho muito, porque eu sou vereador na cidade, estou sempre em contato com a minha amiga secretária de saúde, Zé Leonara Branco, eu vou em todos os postos de saúde, já estive em todos da cidade, inclusive, e eu sei que a população se vacina. Se você fizer uma boa campanha e explicar uma boa política de saúde pública, ela irá se vacinar. O que nós não podemos aceitar, eu acredito que todos aqui concordam, é tirar esse poder de decisão do indivíduo e passar para um político. E esse político agora vai poder comandar mais isso da sua vida. Porque falam, vacinas, por exemplo, a febre amarela, quem vai para a Amazônia, eu, inclusive já tomei quando meu pai foi servir lá na Amazônia, tem que tomar para ir lá. Tudo bem, mas você está se locomovendo, você está mudando a sua vida. O que seria novo no passaporte seria você morar numa cidade e não poder ir numa farmácia, não poder ir no HU, entrar no HU, tu tá passando mal, não pode entrar aqui. Ó, você não vai ter atendimento médico, porque tu não tem vacina, não vai poder comprar comida. Então o seu dia a dia ser afetado na comunidade que você vive. Mas o então SUS é não isso que não pode acontecer. O SUS não é universal, não atende todo mundo, então não vai atender o não vacinado? Coronel, apartheid. Isso é um apartheid vacinal. Vamos isso deixar está morrer? Vai. Chegou na porta lá do hospital HU. Coronel, não é vacinado. Vão deixar morrer na porta? É o que eles entendem como correto. Um apartheid vacinal, onde o indivíduo não poderá comprar comida, não poderá ter acesso à saúde, à educação, onde ele não poderá ter nada e passará a ser um pária na sociedade. Isso, infelizmente, é inadmissível. Eu, como médico, sou a favor de todas as vacinas, tomei todas as vacinas que me foram recomendadas, inclusive esta. Não vou jamais ser contra a vacina. O que eu sou contra é a prescrição de algo obrigatório, 2, e algo que não teve a total comprovação de eficiência, de eficácia e de segurança. Ou seja, há muita discussão ainda, há muita experiência científica e isso também não é admissível, Coronel. Nós não podemos deixar isso acontecer. No mundo, não é no Brasil. Eu sempre falei desde o início da pandemia, no rádio, eu falei o seguinte: graças a Deus eu não peguei esse vírus, né? Mas se eu pegasse esse vírus, eu faria o tratamento precoce. Sim. E assim que saiu as vacinas, eu tomei as vacinas. Para mim, negacionista é quem é contra o tratamento precoce e quem é contra a vacina. Perfeito. Então eu, como não sou negacionista, eu sou a favor... Mas teria direito de ser. Também. Desde que o mundo é mundo, você não pode obrigar o sujeito a ter saúde. Mas inclusive isso. Ou então nós vamos ter que ficar controlando refrigerante, nós vamos ter que ficar controlando comida gordurosa. Mas é o que eles vão fazer, é o que eles querem fazer. A intenção deles... A sua cerveja no final de semana. Não pode tomar, comer carne não pode. Então a gente vai obrigar a ir na academia, obrigar a fazer exercício. Isso não existe. A gente tem que dar os cuidados, a gente tem que falar, a gente tem que incentivar, convencer as pessoas. Mas não podemos tirar o livre-arbítrio das pessoas viverem como elas querem. Porque, inclusive, qualquer esportista de alto rendimento não tem uma vida saudável. Qualquer jogador de futebol aí, tu vê, faz infiltração, com dor, joga com dor, machuca o músculo, enfim, é uma vida desgastante para o corpo humano. Todo mundo sabe disso. Então a gente tem que ter noção. As pessoas têm que saber os cuidados que ela tem que ter. Se eu estiver falando uma besteira, você que é médico, pode falar. Isso é educação. Se a gente tem que saber, tem que incentivar, tem que mostrar. Mas agora botar a faca no pescoço, tu tem que viver essa vida, aí é um passo para a gente perder todas as liberdades. Ditadura, totalitarismo, autoritarismo. Esse é o passo. Ou seja, educar a população, usar os meios apropriados para educar, elucidar e fazer com que esta população do mundo, não é do Brasil não, é do mundo, acabe aceitando a vacina como algo importante, e ainda assim haverão aqueles que não querer fazer. Eu não vejo ninguém contestar a vacina da poliomielite, vacina da meningite. Mas é óbvio, foram todas elas consolidadas ao longo do ano com eficácia e eficiência. Augusto, e segurança. Só para terminar aqui, pedir para o Hugo falar, dar boa sorte para ele, porque eu sei que o Hugo está indo participar de uma competição agora de tiro. Sim. Tá já nas finais, Hugo? Final dos sêniors. Não, mas é uma competição. E quando que vai ser a sua competição? Fala um pouquinho sobre ela. Em Santa Maria, 19 de dezembro, nós iremos. Há uma equipe grande de Rio Grande e nós vamos lá participar desse evento. Eu atiro de pistola. Aliás, todos no nosso grupo atiram de pistola. São mais de 10 atiradores de Rio Grande que participam desses eventos. E do Campeonato Gaúcho de tiro.
que é uma modalidade de esporte, onde a gente pratica. Mas está sendo humilde. Tem chance do Dr. Hugo Catô ser campeão sênior de tiro do Campeonato Gaúcho de Pistola? Tem. Já ganhou a última etapa, não? Eu ganhei algumas etapas. Aí, ó, vai ser campeão então, se Deus quiser, ele vai trazer título para Rio Grande. Hugo, é outra discussão que eu tenho que trazer você aqui, né? Para discutir sobre essa questão das armas. A arma, para mim, é o instrumento mais democrático que existe no mundo. A arma coloca uma mulher de 50 quilos em iguais condições com um homem de 120. Perfeito. Mas agradeço, até a semana que vem. Se Deus assim desejar.